Olá, tão queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão lá do Amar, Verbo Intransitivo e Idílio, do Mário de Andrade, né? Como é que estão as leituras, as investigações, também desses escritores maravilhosos, seus manuais de escrita criativa, né? Que nós estamos também investigando. E hoje a gente vai continuar navegando por esses mundos de dentro de Mário, lá no seu romance de estreia, e vamos perceber o momento em que ele conhece, que ele descobre a Fräulein, o momento em que ele reconhece esse personagem, que é, ao meu ver, o central do romance. Percebam que é um conceito muito caro, principalmente no pós-modernismo, essa independência do autor com o personagem. O personagem, a independência do personagem em relação ao autor, que vai nos levar ao próximo escritor, que vamos ver aqui no módulo. Um dia, era uma quarta-feira, Fräulein apareceu diante de mim e se contou. O que disse aqui está com poucas vírgulas, vernaculização acomodatícia e ortografia. Os personagens, é possível que uma disposição particular e momentânea do meu espírito tenha aceitado as somas por eles apresentadas. Essa toda a minha falta. Porém, asseguro serem criaturas já feitas e que se moveram sem mim. São personagens que escolhem os seus autores e não estes que constroem as suas heroínas. Virgulam-nas apenas, para que os homens possam ter delas conhecimento suficiente. Então, notem que além dele falar dessa independência dos personagens, né, os personagens independentes dos autores, como se eles tivessem vida própria, ele vai falar exatamente o que eu disse na primeira aula, dessa quebra com a gramática, né, da língua portuguesa, na tentativa de criar uma língua brasileira, principalmente nas vírgulas. Mário de Andrade ele vai extrair vírgulas, por exemplo, antes de conjunções adversativas, mais, etc. E ele vai trocar pontos de interrogação por pontos finais. Ele faz essa quebra assim, bem à vontade, bem naturalmente, que é essa tentativa dele de criar essa nova língua brasileira. Além dessa independência dos personagens, que nós vamos encontrar em um outro escritor, um escritor italiano, chamado Luigi Pirandello, quando ele vai nos trazer os 6 personagens à procura de autor, certo? Essa peça, né, de teatro, que tem tudo a ver com essa independência do personagem. Notem que não é 6 personagens à procura do autor, é 6 personagens à procura de autor, qualquer autor. E aí esses 6 personagens entram no teatro, né, e encontram um diretor ensaiando com seus atores e atrizes em busca desse lugar de representação deles mesmos. Então, por exemplo, o pai chega lá e fala: mas se é aí que está todo o mal, nas palavras, todos temos dentro de nós um mundo de coisas. Vejam, os mundos de dentro, né? Cada um tem um mundo seu de coisas. E como é que podemos nos entender, senhor diretor, se nas palavras que eu digo, eu ponho o sentido e o valor das coisas como elas são dentro de mim, enquanto quem escuta as percebe inevitavelmente com o sentido e o valor que elas têm para ele, do mundo como ele traz dentro de si. Gente, perceba, eu gosto muito de falar que todas as histórias já foram escritas, já foram contadas, mas não com a nossa subjetividade, não com o nosso olhar de mundo, nossa bagagem de leitura, certo? É única, somente nós temos isso daí. Então, esses mundos de dentro de Luigi Pirandello tem a ver com essa independência do personagem, certo? Como se eles andassem com as próprias pernas, e tem a ver com essa subjetividade única que nós temos, nós escribas temos, né, com essa potencialidade de escrita infinita, quase infinita. E aí a gente vai ver a relação de Mário com a música dentro do próprio Amar, Verbo Intransitivo. Porque Mário foi um pianista, vamos dizer assim, frustrado de uma certa forma. Ele abandonou o piano, né, por motivos pessoais, mas ele trouxe a música sempre na sua escrita, sempre nas suas obras, porque lá no Amar, Verbo Intransitivo, ele utiliza um conceito que nós já vimos aqui nos nossos estudos em escrita criativa, que é o conceito do refrão,
Lembram lá com Edgar Allan Poe, na Filosofia da Composição, quando ele vai falar sobre tom, o efeito, a intenção. Nós vimos isso no módulo 2 dos Mundos Videntes, módulo 3, também vimos em 2020, lá no módulo da língua inglesa. Primeiro ele tem aquele refrão, que é o Nevermore, nunca mais, e aí ele constrói uma estrofe com maior intensidade, quase no final do poema, e vai diminuindo a intensidade até chegar no início. Notem que a gente tem duas questões aqui muito importantes. A primeira, de Mário utilizar essa mesma ideia, essa mesma técnica do refrão no seu amar, verbo intransitivo. E a segunda é de você se preparar para escrever algo, quer seja um poema, quer seja um romance, quer seja uma novela, um conto. Você cria toda uma estrutura, né, para alcançar o efeito desejado, alcançar a sua intenção, antes de você começar mesmo a escrever. E isso daí, guardem isso daí, porque a gente vai utilizar com outro manual, fazer uma comparação com outro manual de escrita criativa também para o nosso curso. Então, Mário utiliza 2 refrões, principalmente. O Ninguém o Saberá Jamais e o Clave de Fá. E aí eu trago um trecho do Amar, verbo intransitivo, quando ele utiliza esse refrão do Clave de Fá. Toda vez que ele utiliza esse refrão, é para dizer que o pai de Carlos entra em cena, certo? Então, essa cena é quando os pais pegam no flagrante o Carlos com a Fräulein. Pegam no flagrante, entre aspas, porque foram eles que contrataram para que ela iniciasse sexualmente o filho. Então, Carlos está revoltado porque quer ver Fräulein, quer ficar com ela, o pai tinha dito para eles não ficarem juntos, aquela história toda. E aí ele fala, Fräulein, evidentemente, ela não dormia. Quem é? Abra esta porta. Carlos, não posso, vá dormir. Abra esta porta, já disse. Mein Gott, seu pai escuta, Carlos, vá embora. Eu arrebento essa porta. Fräulein, abra a porta. Meu filho, que é isso? Não faça assim. Mamãe, me largue, eu quero abrir esta porta. Já disse, mas meu filho, tenha paciência. Abra a porta, Fräulein. Clave de Fá. E aí entra o pai. É uma coisa bem, bem teatral mesmo. Mas é justamente para dar essa intensidade, reforçar essa intensidade que Edgar Allan Poe já nos ensinou lá na Filosofia da Composição. E um outro escritor, né, também professor de oficina literária desde 1989, nosso queridíssimo Raimundo Carreiro, ele vai nos trazer exatamente a preparação para a construção de um texto, quer seja um texto mais curto, quer seja um texto mais longo, e até no caso de Edgar Allan Poe, quer seja uma poesia, certo? Então, lá no Segredos da Ficção, o que é que Carreiro nos diz? No entanto, alguém só pode se sentar para trabalhar na combinação de acontecimentos se conhece a sua voz narrativa. Em princípio, falo aos autores iniciantes que nem sequer têm uma voz narrativa porque eles foram negados todos os atributos, desde a infância. É preciso procurá-la. Em seguida, considero a necessidade do esboço como exercício, mesmo quando se tem uma história, e o argumento a partir do instante em que a história pede composição. Então percebam que a gente tem um resultado mais eficiente, você consegue alcançar aquela sua intenção inicial com mais força, mais facilidade, se você se preparar se você criar um esboço, você criar uma estrutura antes mesmo de começar a escrever a sua história. E para terminar a parte dos manuais, eu trago esse livro primoroso chamado Para Ler como Escritor, da Francine Prose, essa escritora e professora americana. Ela vai nos trazer exatamente a necessidade da leitura dos clássicos. Né? Para ser um bom escritor, você tem que ser necessariamente um bom leitor, uma boa leitora. Isso está ligado de maneira inexorável. Então, não adianta você querer crescer na escrita se você não cresce na leitura. Então, e as duas coisas estão ligadas. Assim, quando você escreve melhor, você lê melhor, quando lê melhor, você consequentemente escreve melhor. As duas são duas faces da mesma moeda. Né? A escritura e a leitura elas estão ligadas de maneira inexorável. Como a maioria dos escritores, talvez todos, aprendi a escrever escrevendo e lendo, tomando os livros como exemplo. Muito antes de a ideia de palestras de escritores passar pela mente de alguém,
escritores aprendiam pela leitura da obra de seus predecessores. Eles estudavam métrica com Ovídio, construção de trama com Homero, comédia com Aristófanes, afiavam seu estilo, absorvendo as frases claras de Montaigne e Samuel Johnson. E quem teria podido pedir melhores professores, generosos, não críticos, abençoados com sabedoria e gênio, tão infinitamente magnânimos como só os mortos podem ser? Ela é maravilhosa, essa mulher. Então, vale super a pena vocês investigarem esse livro para crescerem, né? E somente as referências que ela vai trazer. Então, isso sempre acrescenta. E aí chegamos numa residência de artista. Notem que nosso módulo é bem prático, né? Essa praticidade do olhar que nós estamos investigando, tanto no romance de Mário de Andrade, quanto nos manuais de escrita criativa que a gente passeou. E a começar pela casa, que é o nosso centro do curso, né? A casa no romance é a casa de Carlos, é onde abriga todo o conflito, toda a narrativa, tudo que acontece ali dentro vai transformar o nosso personagem Carlos e também a nossa personagem Elsa, que, ao meu ver, mais uma vez, eu acredito que ela seja a personagem principal e ela é a que mais se transforma, no sentido de que ela entra fria, calculista, já com o sonho dela de se aposentar da profissão, ir casar e ter uma família, etc. Mas com o tempo, com o relacionamento de Carlos, ela muda e aparentemente ela se apaixona por ele. Fräulein, sacudida pelos soluços nervosos, entrou no automóvel. Partiam mesmo. Debruçou-se ainda na portinhola. Meu Carlos, nada. Só Tanaka, o mordomo, fechando o portão, se rindo. E uma casa fechada, toda no amarelo educado senhorial. Vila Laura, nome da mãe de Carlos. Quis lutar, tolice sofrer sem causa. Derrubou-se para trás, largada, desinfeliz. Sousa Costa olhava de soslaio para ela, sem compreender. Sousa Costa é o pai de Carlos. Então, nós chegamos na casa de Mário de Andrade, lá em São Paulo, na rua Lopes Chaves, número 546, no bairro Barra Funda. E nesse local, Mário de Andrade, ele viveu de 1921 a 1945. E ele recebia nada mais, nada menos que Anita Malfatti, Oswald Andrade, Tarsila do Amaral e Minotti Delpicchia. Eles formavam o grupo dos 5. E nessas reuniões de terça-feira, eles debatiam as ideias da Semana de Arte Moderna, de 1922, mas também, depois da Semana de Arte Moderna, eles continuaram debatendo sobre assuntos referentes ao modernismo, também as outras artes, a literatura, etc. Então, era um grupo muito rico que estava abrigado exatamente nessas paredes da casa, dessa residência de artista, que era a casa de Mário de Andrade. E, atualmente, o imóvel é tombado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É chamada Oficina Cultural Casa Mário de Andrade. E alguns filmes, gente, é muito difícil escolher filmes, nessa imensidão de filmes que tem sobre os nossos escritores estudados. Mas aí eu observei 3 filmes interessantes, né? Um que é um raro registro de Mário de Andrade em vídeo. Eu achei interessante porque tem a ver com nossa temática do curso, porque é Mário de Andrade filmando a casa de um arquiteto modernista. Então, é o olhar de Mário investigando aquelas paredes daquela casa, lugares da casa, né? É a subjetividade de Mário sendo exercida ali no filme. É um filme amador, mas muito interessante de assistir. Mário de Andrade, canal Curta, é falando exatamente tanto esse vídeo quanto o outro vídeo que eu sugeri, que é Biografias de Mário de Andrade. Eu sempre costumo dizer que nós aqui nos detemos mais nos livros estudados, certo? Do que na própria biografia. Mas esses links, esses vídeos que eu sugiro, é justamente para a gente se aprofundar mais na vida dos autores, para dar vamos dizer, um panorama, uma contextualização, como nós formos estudarmos os livros. Então, acho que enriquece muito mais o estudo, abre muito mais portas, né, esclarece muito mais detalhes do que se a gente for sem nada da vida desses escritores e escritoras brasileiros.
E o nosso exercício de desbloqueio também não poderia ser diferente, é super prático, né? Assim como na construção, agora prestem atenção, gente, não é para ninguém sair fazendo, já entregando já texto pronto, não, que eu vou falando agora para vocês não se assustarem. Assim como na construção de uma residência de artista, esboce uma ideia de romance. Não é para entregar romance, não, para mim. É para entregar uma ideia de romance. Ou novela, narrativas mais longas, na qual o processo de escritura esteja em evidência. Como a gente viu em Amar, Verbo Intransitivo e Idílio, de Mário de Andrade, dando a sensação de que nós leitores e leitoras, estamos construindo o texto ao lado de Mário de Andrade. Somos coautores e coautoras do texto. Você pode utilizar os recursos de fotografias, vídeos, podcasts, mas lembrando sempre de colocar no centro a palavra escrita, razão e consequência do nosso curso, Os Mundos de Dentro. Então, como eu disse antes, não é para ninguém escrever romance aqui, nem novela, mas um esboço daquela novela, daquele romance que você sempre teve vontade de escrever um dia, né? E a gente trocar figurinhas, né? Romance ou novela que tem a ver com o processo também de criação, processo de escrita. Né? E não percam, não se esqueçam, se preparem, pesquisem, estudem nosso material de apoio, assistam nossos vídeos, leia o material, o texto, né? E veja lá nas nossas redes sociais que tem bastante informação sobre os autores e sobre a escrita, sobre a criação literária. E se preparem, fiquem afiados para o dia 29 de setembro com nossa queridíssima Maria do Carmo. Até lá!